Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudos dos dias de domingo. E eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, da medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Nossos estudos se concentram hoje na primeira obra básica de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, na onde ele foi lançado em 1857. E nós estamos atualmente no capítulo 5. E o título: Considerações sobre a pluralidade das existências. Somente assim para ratificar, é uma lição que ela não propriamente tem uma pergunta de Kardec e resposta dos espíritos. Eles são todos, na verdade, percepções da espiritualidade perante a pluralidade das existências, né? As considerações gerais. Já bem o sabemos, dentro de estudos que nós, né, viemos fazendo, que a existência ou as múltiplas existências, ela é algo que existe. Ela perpassa até a questão da crença propriamente falando, mas ela é algo que existe, independente da crença religiosa, né? Independente de qualquer outro fator. Então, dentro deste conteúdo que nós vamos estudar hoje, já bem sabemos que a justiça divina, ela se fundamenta principalmente nas múltiplas existências. A gente pode citar em vários momentos em que Jesus Cristo, ele remonta, ele nos passa, ele nos ensina a respeito destas várias existências que nós podemos ter para evoluir. Lembremos uma delas: ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo. Então, nós temos vários pontos a ser tratados neste tema aqui estudado hoje. E é interessante, é que só para vocês terem uma noção, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas, seis páginas e quase completando uma sétima desse estudo. Por isso que eu falo que vai ser um estudo contínuo, que nós vamos ocupar de alguns domingos, né, dentro do estudo do Livro dos Espíritos. E aí, repetindo, considerações sobre a pluralidade das existências. 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo e matemático que, na encarnação enquanto Pitágoras, ele veio cerca de aproximadamente a 500 anos antes de Cristo. Na verdade, é 493 ou 497.
anos antes de Cristo. E ele foi, né, nessa encarnação, filósofo e um matemático. Basta dizer, se nós remontarmos na escola, né, existe até a teoria de Pitágoras. Mas é interessante, porque ele não só matemático, ele filósofo, ele fazia o estudo da vida. E ele traz pontos importantes com relação à reencarnação. Na verdade, nós vamos fazer a leitura e vamos fazer esse estudo de maneira até bem, né, filosófico e científico, e para compreender melhor essas múltiplas existências e que se isso era algo novo. E bem o sabemos que a doutrina espírita ela surge de maneira oficial, vamos dizer assim, né? No ano de 1857. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, Jesus traz várias percepções e ensinamentos voltado, inclusive, para a pluralidade das existências. Mas reparem que há 500 anos, aproximadamente antes de Cristo, já teve Pitágoras trazendo alguns pontos muito importantes. E dentro desses pontos nós faremos o estudo também. Então, pois bem, ó, o dogma da reencarnação, que dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. É interessante falar isso, né? É um estudo sistêmico que a gente está fazendo aqui, que, tipo assim, não foi a doutrina espírita que veio trazendo sendo o dono da verdade. Até porque também a doutrina espírita, por ser uma doutrina, inclusive, que mescla ciência, filosofia e religião, ela vem trazendo com ela o que chama-se de codificação. O que é a codificação? É códigos, né? Quando o Kardec ele vem trazendo isso, ele vem tratando as informações trazidas como uma verdade que já existia. Então, não foi uma invenção, não foi uma inovação, não foi uma ideia construída a partir de 1857. Foi a verdade trazida e codificada ou decodificada, depende do ponto de visualização de todo o processo. Tá? Então, não foi a doutrina espírita que inventou a encarnação, desencarnação ou reencarnação. Ela veio trazendo, através, inclusive, também de pensadores, profetas, filósofos e tudo mais, veio remontando e, com a ajuda e o auxílio da espiritualidade, foi sendo explicado ato a ato de tudo isso daqui. Então, pois bem, aqui ele já fala a respeito de Pitágoras, e ele fala que realmente a doutrina espírita ela não é a dona da verdade, tampouco inventou tudo isso. Ela veio apenas remontando algo que existe. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. É natural. Você pode ter a religião, você pode crer nos dogmas religiosos de qualquer vertente. Mas uma coisa é fato e verdade. As múltiplas existências, as múltiplas encarnações existem. Você crê nisso, Rangel? Não, ela existe. Ela perpassa a crença. Ela existe. Porque mesmo se eu não acreditasse, ela existe. É ali que se fundamenta a justiça de Deus. É ali que se fundamenta as novas oportunidades para você fazer melhor. Para você evoluir. Principalmente moralmente. Existe. Simplesmente é assim. A engenharia de Deus contempla isso para nós, filhos dele. Então é uma bênção. Se vem de Deus, é uma bênção. Continuemos. O Espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza.
Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. E isso é tratado mesmo por vários profetas, filósofos e pensadores. Aqui vai falar a respeito da metempsicose. Metempsicose. Vamos entender o que é isso também. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde as épocas imemoriais. Rangel, o que é a metempsicose? A metempsicose é a ideia, né, da transmigração da alma, a transmigração da alma após a morte, após o desencarne. Como que funciona isso, Rangel? É muito interessante. Depois, se vocês pegarem para lerem a respeito, é o seguinte. Como Pitágoras, ele trazia a ideia da metempsicose, ele trazia que a alma precisava passar por uma transmigração devido à culpabilidade que ela carregava. Ou seja, as culpas que ela carrega. Só que a metempsicose, ela traz o seguinte para nós. Olha, vou dar um exemplo. Uma pessoa passa por toda uma existência e falece. A metempsicose trata que, através da transmigração, ela vai retornar em um outro corpo. Só que a metempsicose, ela contempla que essa pessoa que ela encarnou e desencarnou, né, que ela pode voltar num corpo de um humano, num corpo de um animal, de um bichinho, que pode até mesmo alguns pontos de vista e estudos dentro da metempsicose, que nós podemos até mesmo renascer ou se apresentar no corpo dos vegetais. Então, olha que interessante o estudo da metempsicose, que existe um fundamento lógico, mas é óbvio que precisa de tratativas dentro das ideias que ela traz. Então, a metempsicose, que foi o que Pitágoras, dentro dos seus raciocínios e teorias, trouxe, é que realmente a reencarnação ela existe. Talvez não pelos meios mais adequados de se pensar, mas existe. E esse é fato. Então, ele traz aqui essa ideia da metempsicose, né? Inclusive, alguns filósofos indianos e até mesmo pensadores egípcios também carregavam com eles isso. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum. E isso sempre utilizava-se a culpabilidade das pessoas. Ah, por que precisa nascer de novo? Porque você ainda carrega culpas que precisam se acertar. Admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Por que chegou? Essa ideia. A ideia da metempsicose. Pela revelação ou por intuição? É uma outra pergunta. Pela revelação ou por intuição? Resposta: não sabemos. É fato também crer, né, que dentro do campo evolutivo nosso, a gente vai cada vez mais ter um conglomerado de informação, um conglomerado de conhecimento. E de encarnação em encarnação, a gente cada vez está mais preparado. Né? Estamos melhorando, estamos evoluindo, estamos progredindo. E isso, esse acúmulo de informações, mesmo que de um certo modo, a gente não consiga lembrar, né, de uma existência anterior ou de existências anteriores, mas os conhecimentos adquiridos são os tesouros que vão vindo. As aptidões que nós possuímos são de ideias que nós viemos construindo durante
né, várias passagens reencarnatórias que tivemos aqui. E sim, como aqui mesmo diz que não sabe como chegou isso até eles, mas vamos compreender. Espírito em estágio de evolução vem conglomerando ideias e pensamentos, e esses conhecimentos vem trazendo, né? E aí pode ter sido por intuição também. A espiritualidade por todo e sempre esteve entre nós encarnados aqui, auxiliando em todos os processos, né? Então, de uma maneira ou de outra, tem fatos que independem da sua natureza. Tem fatos que independem de fatos históricos. Simplesmente é algo tão natural que nós viemos carregando. Nós, inclusive, em reuniões passadas, inclusive eu acho que na última reunião, a gente utilizou até o mesmo termo, que pessoas que não fazem parte nem da doutrina espírita, nem de nenhuma religião ou doutrina reencarnacionista, ao contrário, faz parte de, vamos dizer assim, né, igrejas, de cátedras, né, de tudo, que de um certo modo, de repente fala do nada. Olha, nossa, isso está acontecendo isso comigo, provavelmente em outra vida eu fiz isso. Oh, peraí, você acompanha, você crê numa religião que não se trata disso. Ah, mas isso aí é um ditado popular. Olha, isso perpassa até. Isso perpassa que qualquer dito. Existe no seu subconsciente, que é a trazida que o espírito traz de informações pretéritas, algo que te remeta que você não está aqui a primeira vez. Você não está aqui agora a primeira vez. É algo que vem. É algo que traz. Né? É importante nós compreendermos isto também, né? Esses processos, a evolução e os conhecimentos adquiridos do passado. Aqui, ó, não sabemos, mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. Kardec é um exemplo deste, né, gente? Um estudioso que, com certeza, se não houvesse raiz de seriedade e verdade, não teria codificado a doutrina espírita. Então, o fundamento e a base da verdade, ela está contida em todos estes processos. A antiguidade dessa doutrina, qual doutrina? A metempsicose. A mentepsicose, né? A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a mentepsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, de maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Nós bem o sabemos também que desde a nossa criação como espíritos simples e ignorantes, ou seja, o ignorante significa desprovido de conhecimento, nós já perpassamos, inclusive, por corpos que não foram humanos. Né? Nós sabemos disso. Nós passamos pela corrente de corpos que atendessem às nossas demandas espirituais. Mas uma coisa é fato, e é isso que a doutrina, dentro da sua codificação, a doutrina espírita, dentro da sua codificação, diferentemente da mentepsicose, traz. Se nós hoje estamos no estágio de seres humanos, nós não retornamos para o estágio dos animais, por exemplo, irracionais. Né? Nós não temos esse processo. Porque nós temos um caminho evolutivo
ele é gradativo, ele é progressivo. Então, ele é um caminho, né, de crescimento. O retornar, e aí existem várias ideias, inclusive de outras religiões que temos pelo mundo aí, a ideia de que, de repente, um homem, uma mulher venha no corpo de um animal, e isso é tratado de uma maneira bem séria, inclusive se ainda, utilizando-se ainda animais como até mesmo divindades, né? Isso é fato, isso é uma crença que existe. Para nós, toda a informação que é chegada é que realmente nós estamos no trajeto evolutivo e que nós não retrogradamos, nós não retrocedemos. Se nós estamos num estágio, é daqui para frente, e não vir num corpo do animal, que mesmo com toda a sua importância, mas nós temos no corpo de um ser humano, que é um corpo que contempla a racionalidade, maneiras muito mais assertivos da evolução do que propriamente um animal, que também está evoluindo, mas dentro da realidade espiritual dele. Né? Então, isso é fato. Continuemos. E olha que agora foi apenas o primeiro parágrafo. Então, nós teremos momentos muito importantes dentro desse campo do estudo aqui sobre as considerações gerais sobre a pluralidade das existências. E, pessoal, vocês fiquem à vontade. Quiserem falar tudo, abre o microfone, manda uma mensagem aqui e tudo certo. E os nossos amigos que nos acompanham também pelo YouTube, sempre fiquem bem à vontade também para deixar comentários e tudo mais, que, de um certo modo, a gente sempre vai tratar o estudo aqui e trazemos as percepções, as indagações e as colaborações dentro desse estudo feito aqui, tá? Segundo parágrafo. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Vamos dar um passo para trás aqui agora? O que nós estávamos estudando agora há pouco? Que mesmo que você participe de uma religião, de uma doutrina que ela não é reencarnacionista, mas de vez em quando vem aqui uma ideia de que eu tenha sido alguém no passado, né? Aqui, nesse começo de parágrafo, ele já reforça essa ideia, principalmente nessa parte aqui, ó. É uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que conservou até nossos dias no pensamento íntimo. Esse pensamento que nós viemos carregando por todo e sempre. Essa ideia que nós temos, que não começou aqui agora. A ideia que já viemos de longo tempo. Até, olha, vamos ponto de estudo e raciocínio. Até a tratativa de várias religiões com a vinda de Jesus, o considerando como filho de Deus, ou como primogênito, ou como até o próprio Deus, mas todas as tratativas da chegada do Cristo, através de Maria, aqui no planeta, já o tratava como se ele existisse, independente da religião. Já tratava-se como ele existisse. Então, peraí, foi anunciado a chegada do Messias, a chegada de algum lugar. Ele está vindo de algum lugar, né? Está vindo o Messias. Era a esperança de um povo. Olha que interessante. Dentro das próprias religiões, se trata de como se Cristo ele não tivesse começado a partir dali. Como se ele tivesse sido enviado por Deus. Enviado por Deus. Alguém que é enviado já existe.
Então, nós já começamos já a tratar o assunto, e dentre tantos, depois até através do ensinamento do Cristo, essa tratativa de que, antes dessa encarnação, nós já éramos. E que lá no passado, que não dá para precisar bem o que cada um de nós que estamos aqui, quando que nós fomos criados, né? Mas lá no passado, quando nós fomos criados, e se dada a oportunidade do crescimento, nós viemos passando por encarnações e encarnações para cada vez mais evoluir espiritualmente. Vamos lá, vamos ter muitas conversas, muitas tratativas de pontos bem interessantes. Ó, no pensamento íntimo de muitas pessoas, apresenta o Nival, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e e, e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos de superstição. É interessante, porque muitas vezes ainda é tratado, e aí é muito interessante mesmo, porque é fato que nós estamos numa humanidade, por todo e sempre, muito supersticiosa e com muitas teorias da conspiração, né? Isso é fato. Mas uma coisa também é fato: nós fomos criados pela sabedoria, né, do nosso Criador. E é óbvio que, passando de tempos e tempos e obtendo esses conhecimentos, a gente deixa de ser mais leigo em determinados assuntos. E dentre eles, a nossa existência eterna, né? Nossa existência, ela é eterna desde o momento de nossa criação. Vai findar? Vai concluir algum momento? Não. O espírito vai. Eu estou agora nessa encarnação Rangel. Eu estou. Numa outra encarnação, eu vou estar em uma outra condição de corpo, dentro da minha realidade, dentro do meu estado, né? E vou ter um outro nome. Vou ter, por vezes, até uma outra feição, né? Mas o espírito é o mesmo. A roupagem muda. A oportunidade é nova. E o espírito é o mesmo. Um crescimento contínuo, né? E uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes da sua publicação, está falando neste livro aqui, tá, gente? Desde sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se porque todos os espíritos não parecem de acordo com sobre este ponto. É o que faremos logo mais. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Lembrando, estamos aqui estudando a doutrina espírita, eles estão trazendo a questão da doutrina da metempsicose, que era alguma das ideias que Pitágoras, cientista e matemático, cientista não, filósofo e matemático, tratava-se ali, cerca de 500 anos antes de Cristo. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria não foi dada por eles. Por quem? Pelos espíritos. Que não foi trazida por alguma intuição. É isso que está tratando aqui agora, dentro do estudo. Vamos supor. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disso com os espíritos. Coloquemos. Deixa eu ver aqui. Abstração. Isso, é isso mesmo.
Coloquemos-nos momentaneamente numa posição neutra. Olha que interessante. Os espíritos estão pedindo para a gente ficar numa posição neutra e que nem sequer nós partimos ou tendenciamos para a doutrina espírita. Está pedindo para a gente nos colocar numa posição neutra totalmente em cima de toda esse cenário, né, essa visualização. Colocamos-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade das existências e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Pois bem, pensamos aqui agora. E aí? É uma única vida? Ou são múltiplas encarnações? Muito se trata aqui no planeta, eu vou viver a vida, eu vou aproveitar, eu vou para o caminho dos prazeres mundanos, porque a vida é curta e ela é uma só. Quantas vezes nós escutamos isso? Quantas vezes? E eu vou falar uma coisa, não é somente nos nossos círculos sociais, não, é midiáticos. Isso é possível ver em vários momentos dentro de tratativas humanas aí. Então, colocamos no... E aí, os espíritos nos convidam. Coloque-se no ponto neutro e considere-se o que tem mais coerência. Uma única existência ou múltiplas existências? Olha, a razão nos dirá. A razão nos dirá. Né? Não há como, principalmente, se fundamentar a justiça de Deus numa única vida. Não dá. Tem aquele que nasce no berço de ouro e aquele que nasce no berço da miséria. Tem aquele que vai na saúde plena até os 100 anos de idade. Tem outros que têm uma idade, já vêm com dores, assim, inconsoláveis no corpo. Dentre tantos outros itens. Dentre tantas outras ideias. Como se crer na justiça divina, com tantas desigualdades, por exemplo, sociais. Como crer na justiça divina, tendo tantas desigualdades corporais? Como? Como crer? Então, a lógica traz a ideia. A lógica nos traz a ideia. Não há coerência lógica para se ter somente uma existência. Pensemos mais um pouco. Foi até algo que até mesmo foi o Fabiano, nos estudos anteriores, nos remontou aqui. Hoje nós vivemos em pleno ano de 2025, uma era da tecnologia, utilizamos inteligência artificial, utilizamos mecanismos, equipamentos, utilizamos drones para captar imagens, fizemos isso, fizemos aquilo, temos inúmeras oportunidades, mesmo que difíceis de alcançá-las por vezes, mas temos inúmeras oportunidades materiais aqui. Voltemos 1000 anos atrás. Aquele mesmo Filho de Deus, numa única existência, o que ele tinha para se usufruir dos tempos atuais? Não é um tanto quanto injusto isso? Um Filho de Deus há 1000 anos atrás? Um Filho de Deus há 2000 anos atrás? Um Filho de Deus há 3000 anos atrás? Vamos remontar à construção das pirâmides do Egito, que é outro tema que está sendo muito abordado nesses tempos atuais aí. Vamos ver o que sai aí em termos de estudos científicos com algumas teorias que cientistas estão tratando. As pirâmides do Egito, elas foram construídas, e aí é um tempo estimado, né, entre 3.700 a 4.700 anos atrás. Esses homens, mulheres, filhos de Deus, lá de 4.000 anos atrás, quase 5.000 anos atrás. Qual que é a justiça divina para um filho que se viveu uma vez só naquela época e o filho que está vivendo agora?
Então, a lógica nos trará a resposta. A lógica nos trará a resposta. Mesmo que a gente coloque hoje, atualmente, nós aqui, colocamos nós no ponto neutro, a coerência falará mais alto. A coerência falará mais alto. E é óbvio, são múltiplas as existências. São múltiplas. Não é uma só. Não teria base. Lembra quando Jesus nos traz a respeito da base na rocha ou na areia? Então, a ideia ou a crença, ou bem o sabemos, a verdade das múltiplas existências, ela é fundamentada na rocha. A base é na rocha. Continuemos aqui. Ô, Rangel, Oi. só fazer um comentáriozinho aí, Opa, pode fazer todo comentário. que dá um tempinho para sua voz um pouquinho aí, deixa eu falar um pouco. É igual você falou aí, eu tenho uma... De vez em quando eu fico assim... Você sabe que homem, de vez em quando, fica olhando para o nada assim e fica filosofando, né? Aí, nessas minhas filosofias, eu tenho uma coisa comigo. Quando alguém pergunta para mim a respeito de reencarnação, eu acho que a pessoa tem que se fazer duas perguntas. Primeira pergunta: essa pessoa acredita em Deus? Se a resposta for sim, nós vamos para a segunda pergunta. Esse Deus que ela acredita que existe, ele é justo? Se for sim, automaticamente a pessoa tem que acreditar na reencarnação. Porque é igual a gente estava citando aí, não tem como Deus ser justo com um filho dele que nasceu há, sei lá, vamos pôr muito longe, não, 1000 anos atrás, que às vezes poderia se morrer com uma infecção de dente. E hoje a gente tem um avanço tão grande na nossa tecnologia, na nossa medicina, no nosso dia a dia, que coisas que antigamente eram assim vistas como coisas graves, hoje em dia para a gente é coisa banal. Então, que justiça seria essa de um filho de Deus encarnar numa situação tão precária e a gente ser tão beneficiado vivendo nessa época que a gente vive hoje? Verdade, Fabiano. E aí, remontando essa ideia realmente que você traz, né? A área da saúde seria uma das áreas mais afetadas, com certeza, visto que não teria-se tratamentos. É até interessante que, por vezes, a gente assiste até séries, algo do tipo, né? De épocas, né? Que tentam remontar um pouco o que foi, principalmente a Idade Média, né? Que é a chamada Idade das Trevas, né? E tudo mais. E olha só que interessante, né? A gente vê, por exemplo, olha só como que é. E lembrando, gente, eu estou trazendo agora uma ficção que tenta retratar a verdade de uma época. Uma mãe, por exemplo, que está grávida e que, chegando próximo ali às suas 40 semanas, né, os 9 meses de uma gestação, ela simplesmente, o bebê não virou para nascer. Ele não virou, né? Ele não ficou na posição do parto normal. A mãe, o Fabiano, ela era condenada, ou tinha que escolher, provavelmente teria que tentar salvar o bebê, porque a mãe não teria como. E outra, precisava-se, né, ali, de um certo modo, uma cirurgia. Aí você imagina 1000 anos atrás uma cirurgia, na onde não se tinha a anestesia, não se tinha anestesia, e querendo ou não, a cirurgia de um parto de cesárea é uma das cirurgias mais, vamos dizer assim, né, forte, porque ela eu tive até fazendo umas leituras, ela é uma das únicas cirurgias, uma das únicas, não a única, que tem que se cortar 7 camadas de pele. Então, assim, é muita coisa envolvida.
E aí bate e traz com que você remonta aqui, que é a questão realmente do tipo. Cadê a justiça nesse caso? E aí você citou uma simples infecção de dente já era o bastante de trazer um homem naquela época a óbito. Talvez até mesmo um simples corte no dedo, um simples corte, uma bactéria que entrou dentro do corpo que não se tinha um sistema de antibiótico para se combater aquilo. Hoje tem, graças a Deus. Mas peraí, cadê a justiça dos filhos de Deus desde os princípios da sua criação? E aí, por isso que eu até trago, Fabiano, que você já havia em uma outra reunião nos trazido isso, e foi um ponto de raciocínio muito importante. Aí a lógica vai nos levar à lógica e à coerência, que é necessário nascer de novo, é necessário ter uma nova existência. Uma vida só não é o bastante por uma evolução plena, uma evolução de todos os âmbitos, né? E principalmente a evolução moral. Principalmente a evolução moral. Como que ela pode ocorrer, né? Como ela pode ocorrer. Então isso é muito rico. É muito rico todas essas informações aí para nós cada vez mais compreendermos o processo divino, a engenharia de Deus. A engenharia de Deus é perfeita. Ela é perfeita. E ela nos contempla. Ela nos envolve, né? Graças a Deus. Se a pessoa passasse por uma existência totalmente equivocada, uma existência sempre com pontos falhos partido por nós mesmos, uma existência que, por vezes, você vai chegar no final dela e falar, nossa, eu não aproveitei nada para o meu crescimento moral, não aproveitei nada, passei aqui, ó, vamos lá, dá um exemplo aí, passei 95 anos aqui e de nada serviu. Para falar a verdade, eu fui até bastante mal com as pessoas. Como? Como passar por toda uma existência dessa e pronto, ali acabou? Ou simplesmente acabou, aí você vai para o céu, você vai para uma região inferior. Como? Como que eu vou ficar preso somente nisso, né? E aí a lógica nos traz novamente e remonta, baseando-se principalmente na fé em Deus, como que é? Como que é? E aí, esse próximo parágrafo, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém. Mas não convém mesmo. Qual que é a ideia que eu vou querer dentro de uma encarnação? Que eu passo dentro de um campo de luxúria e riqueza e pensar que numa próxima encarnação eu vou estar na miséria. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Tá? Podemos remontar tantos outros aí. Mas como? Como crer nisso? Eu não quero crer nisso. Tanto que uma das ideias da extinção da crença da reencarnação dentro da Igreja Católica, ela parte de uma monarquia que não aceitava de estar em plenas mesmas condições com os seus empregados. Então, até na existência da própria grande igreja, que é a católica, apostólica romana, em vários momentos, alguns dogmas foram alterados. Algumas crenças dentro da própria igreja, dependendo das situações e demandas, foram alteradas. E nós temos em vários tempos isso, a gente consegue, isso é notório. Isso é notório. Um outro exemplo desse foi da própria Inquisição. Um outro exemplo desse foi da própria Inquisição. Então, assim, vocês podem ver que papas, de tempos em tempos, vêm com ideias, e graças a Deus, ideias que remontam à atualidade, remontam até mesmo à evolução espiritual
que ocorre dentro da própria Igreja Católica. Graças a Deus. É assim. Só que tem uns pontos, igual, por exemplo, a abolição do pensamento reencarnacionista, em algum momento ele será novamente, né? Porque muitos se perguntam, no futuro vai ser todo mundo espírita? Não. No futuro, cada um vai poder até ter a sua religião, a sua crença, mas as ideias que a espiritualidade nos traz, ela vai estar contidas em todas as religiões, né? Nós perpassamos a questão do rótulo, nós vamos na questão dos pensamentos e conhecimentos. A gente, aqui no planeta de prova e expiação, a gente ainda somos carentes de rótulos, de, que religião você é? Mas, logo ali, na frente, isso não será mais necessário. Vai ser a condição e a realidade espiritual dos conhecimentos adquiridos no decorrer do tempo. Certas pessoas referem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta a existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, a simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Olha só. Não, quero ir embora e não quero voltar aqui, não. Ou até mesmo algumas ideias. Eu quero ir e voltar, mas não quero voltar com uma pessoa mais, não. Olha, toma cuidado, provavelmente vai voltar. Né? Enfim. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhes conselho e consultar de seus gostos para ordenar o universo. Aqui os espíritos foram um tanto quanto meio duros na palavra, que tipo assim, beleza, você não acredita em reencarnação porque você não acha pertinente, você não acredita em reencarnação porque você não quer voltar mais. O que você quer? Você quer que Deus fique se perguntando o que você quer, quais as ordenações que vocês querem para ele fazer? Aqui se trata disso nessa parte, né? E é óbvio que dentro da engenharia divina tudo se processa de maneira automática. Tá tudo circunstanciado já, tá tudo montado como deve ser, né? E aí, de duas, uma, a reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhe peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar sofrer amanhã. Que, inclusive, é a condição que nós estamos aqui no plano de provas e expiações, né? Vamos lá. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, a essas pessoas devem reviver corporalmente. Reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Independente da crença, independente dos nossos gostos, de eu não querer ou querer, vai acontecer. Está já dentro do raciocínio lógico nosso, vai acontecer todo esse trajeto, todo esse caminho, querendo ou não. Por isso que, por vezes, espíritos que estão no plano espiritual, que não querem encarnar de novo, eles são retornados e retomados a uma nova existência de maneira compulsória. Não adianta somente querer, porque a gente faz estudos que, por vezes, o espírito ele pede, pelo amor de Deus, para reencarnar. Não, tem um grande número também que não quer retornar, não. Tem um grande número que não quer retornar. Mas se faz necessário. Senão, não evolui. Senão, não cresce. Senão, não nasce o amor ali. Tem que nascer o amor. Tem que ter nossa ideia, a bondade, a humildade, a caridade. Nós temos que desenvolver todos esses processos morais aí, né?
Então, independente de querer ou não, vai acontecer. Objeções. Se eu não me engano, no Nosso Lar, eu acho que era um livro do Nosso Lar, tem um caso de uma senhora assim, não era? Que ela Tinha, tinha, né? Que tinha. ela estava do lado de lá estudando e tudo, e toda vez que chegava para ela falando para ela reencarnar, ela, não sei, não estou pronta ainda, não sei, ficava só adiando e nunca que encarava o que ela precisava passar, né? Isso. E é isso mesmo, Fabiano. E que bom, né? Que bom que nós temos essas obras que nos trazem, remontam também o plano espiritual, né? O plano espiritual. O que acontece lá? E olha, por vezes, talvez são espíritos assim, claro que não evoluídos, mas com um preparo que de repente não queiram nem retornar. Preparo assim, talvez mais até para o campo do intelecto, do conhecimento e tudo, mas não querem retornar, não. Por quê? Planeta Terra, claro que não é esse martírio todo, a gente é muito abençoado. Mas também a gente sabe que dentro dos estudos, que o planeta Terra é um planeta hospital, que a gente precisa curar, se curar. É um planeta escola, que a gente precisa aprender cada vez mais. É um planeta prisão, porque a gente, de um certo modo, também, dentro das nossas próprias escolhas e plantações, a gente vai ter que colher alguns movimentos aí, a gente fica aprisionados. Aprisionado que jeito, Rangel? Olha, você pode ficar aprisionado dentro da sua própria casa. A gente naturalmente já fica aprisionado dentro do nosso corpo. Mas mais do que isso, imagina um corpo que precisa trazer algumas mazelas oriundas de escolhas mal feitas por nós em outra existência. Opa, talvez eu não vou conseguir nem caminhar. Talvez eu vou estar realmente recluso. Então, por isso a tratativa também de um planeta prisão, mas é um planeta de muitas bênçãos, um planeta de muitas belezas naturais, um planeta de inúmeras oportunidades. Nós não nascemos ou não reencarnamos aqui para o sofrimento. Nós reencarnamos para evoluir. Nós reencarnamos para fazer brotar a alegria, a felicidade em nossos corações. Então, não é o martírio. É uma oportunidade, uma bênção que Deus nos concede. Se um pai humano não quer, grande parte dos pais humanos, não quer o mal para o seu filho, imagina Deus, nosso Criador. Ele não quer. A gente só passa por situações que nós mesmos, de um certo modo, né, plantamos. E aí o Fabiano, ele traz realmente uma passagem até do livro Nosso Lar, né? E que é isso mesmo. Nossa, mas está tão bom aqui, por que eu vou retornar? Por que eu vou retornar? Precisa. Você tem enlaces com tantos outros, precisa reconstruir, precisa trabalhar lá, precisa, né? Essas são essas oportunidades nossas. Objeções dessa espécie são demasiado pueris que merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam. É isso que nós estamos estudando aqui agora, não é isso, pô. Nossa, a doutrina espírita só traz coisa ruim, não. A doutrina espírita é a consolação. Ele vem para nos trazer cada vez mais a verdade do que é. Tá? E aí não é esse, né, esse planeta horrível. É um planeta que está a caminho, né, as ideias de luz. Entretanto, as pessoas padronizadas que a doutrina espírita sobre a encarnação não é tão terrível como pensam. E que se estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que essa nova existência depende delas mesmas, ou depende de nós mesmos. Qual que é a nossa condição que a gente vai se encontrar numa existência futura? Jesus não recomendou? Jesus recomendou a todo momento. Dentre eles, para chegar ao reino dos céus é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água para o vinho. É necessário disso. Elias já esteve entre nós e não reconheceram ele, que era João Batista. Então, quer dizer, todos esses itens
eles cada vez mais nos abastecem de conhecimento e de coerência no decorrer do caminho, né? E a existência depende delas mesmas. Será feliz, e aí o termo utilizado é ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano. E podem, desde já, elevar-se tão alto que não mais deverão temer nova queda no lamaçal. Quer estar bem na próxima existência? Começa a fazer bem agora. É isso. Eu vou ficar até aqui. E claro que nós vamos retomar, né, daqui 2 semanas, esse próprio estudo. No próximo domingo, o estudo é do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. Alguém quer comentar mais algo? Fiquem à vontade. Então, partiremos para o encerramento. E antes de solicitar o Fabiano para a prece final, vamos novamente levar nossos pensamentos a Deus, Jesus e aos amigos espirituais. E que toda a nossa energia, todos os nossos fluidos benéficos sejam direcionados para aquelas pessoas que passam pelos momentos de sofrimentos, de provas e expiações, estão nas casas de saúde, nos hospitais, nas casas de acolhimento e repouso, seja levado àqueles que passam pelas doenças e enfermidades, que passam pelos sofrimentos da miséria, mas que passam também pelos sofrimentos da riqueza, que passam pelos sofrimentos dos mais diversos tipos que se encontram aqui na crosta terrestre. Seja levado àqueles que estão nas condições de moradores de rua. Enfim, a todos aqueles que necessitam de um auxílio, de um afago espiritual. Seja levado também àqueles que já desencarnaram, que estão no plano espiritual, mas aqueles que ainda estão confusos, aqueles que não sabem que desencarnaram, que possam ser atendidos, que eles possuam a humildade bastante para conseguir o socorro necessário. Seja levado àqueles que estão também nos acolhimentos, nos hospitais espirituais, que estão em recuperação. Sejam para eles também essa prece. Seja levado a toda a espiritualidade. Um agradecimento por todo o trabalho exercido e por todas as intuições que nos dirigem e norteiam aqui na Terra. Obrigado. Vamos encerrar agora os nossos estudos. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Assim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado a Júlia, a Tivanete, a Fabiana, a Viviane. Seja levado a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Seja levado a Mirella, a Vitória, a Rafaela, enfim. Seja elevado por toda essa humanidade, por todos aqueles que nos rodeiam, né? Aos nossos familiares, vizinhos, amigos e até aqueles mesmo que não nos simpatizam, né? Que tenhamos um domingo, uma semana, como sempre é, mas que possamos sentir isso, né? Principalmente pelas intuições. Abençoado. Que assim seja, e domingo que vem, se Deus assim o permitir, estaremos aqui novamente. Obrigado, gente. Tchau, Boa pessoal. semana a Obrigada. todos. Tchau, Obrigada. Júlia. Tchau, Um Fabiana. abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Boa semana.